Eu odeio esses tipos de pessoas. São aqueles tipos de pessoas que me incomodam de uma forma, sabe? Aquelas pessoas que têm tudo para dar certo, mas acaba se destruindo por causa de opiniões ou por causa de admiração da vida da outra pessoa. Eu vejo isso como uma vida desperdiçada. Uma vida que poderia ser uma vida mais tranquila, uma vida mais próspera, não falo só financeiramente, mas espiritual, familiar e financeiramente. Só que a pessoa se destrói por ter admiração da vida da outra pessoa e acaba esquecendo que ela tem a sua própria vida, a sua própria história. E sabe qual a diferença entre você viver e só passar a vida sem prestar atenção naquilo que você está vivendo? Você vivendo, cara, você vai viver e aprender com seus próprios erros, com as suas próprias falhas. Você vai entender que você tem seus próprios defeitos e as suas qualidades. Você entende que a sua história não é a mesma história da outra pessoa que está vivendo uma vida extraordinária agora nesse momento. Porque eu vejo que muitas pessoas deixam de viver a sua vida para se comparar com a vida alheia. E talvez deve ser isso que está destruindo a sua capacidade, o seu futuro, o seu amanhã. Você está vivendo uma vida sem propósito, sem intenção maior. Você quer viver uma vida alegre, feliz, uma vida próspera, mas você já parou para pensar que você não está fazendo o mínimo para poder ter essa vida que você tanto quer? Você vê as pessoas chegando onde elas chegam hoje, carro novo, casa nova, casamento, família feliz. Mas você acha, é porque eles estão no palco agora nesse momento, eles estão vivendo aquilo que eles batalharam para ter. Eles estão vivendo o papel deles agora nesse momento, estão vivendo o roteiro, a sua história, né? O roteiro que foi preparado para eles. Mas para eles estarem hoje apresentando o que eles apresentam hoje, para todo mundo que tiver visão deles possam ver a alegria e o sucesso dele, não foi desde sempre que eles teve essa alegria toda não. Ele ou ela teve que batalhar muito para poder chegar onde chegou. Ele ou ela teve que batalhar muito para ter esse papel. Eles batalharam todos os dias para ter esse papel, para entrar no palco e arrasar, mostrar que eles são capazes. E talvez você está deixando de viver o seu roteiro, a sua história, por causa de palcos das outras pessoas. Você está querendo viver uma história que não lhe cabe. Você está querendo viver algo que nunca foi para você. Tá entendendo? Cara, entenda uma coisa. Se tu hoje tá onde tu tá, pessoinha de Deus, se tu hoje tá onde tu tá, analisa a tua vida, tá? Antes de tu tá reclamando porque tua vida poderia ser melhor, porque minha vida poderia ser aquilo, porque minha vida eu poderia ter já comprado um carro novo. Antes de tu reclamar, filho de Deus, analisa a tua vida. Sai no meio da rua e analisa a vida de cada um da vida aí da tua cidade, do irmão em irmão. Não precisa sair perguntando, batendo porta em porta, olha, tua vida como tá? Não. Você só por analisar assim, visualmente, você vê a vida de muitas pessoas. E muitas dessas pessoas têm vida destruídas. Sabe por que essas pessoas têm uma vida destruída? Porque talvez ela não fez o que Deus queria que ela fizesse. Talvez ela só viveu os desejos carnais. Ela só não quis viver no propósito. Porque uma coisa eu digo a você, tanto eu, temos um propósito. E esse propósito Deus nos propõe a viver todos os dias. Porém, Ele nunca falou que o propósito era fácil. O propósito era difícil, dificultoso, vai ter muitos espinhos no meio do caminho. Antes de nós gritarmos, glória, consegui. Antes desse dia chegar, vai ser muita luta, muito suor. E eu aprendi isso, eu comecei a prestar atenção nisso, depois que eu vi muitas pessoas reclamarem pela internet mesmo da sua própria vida, né? E quando você para pra pensar, cara, tem muitas pessoas na rua, passando fome, sem casa pra morar, sem um tetinho pra se aquecer em meio a esse inverno, sem um cafezinho todo dia pra tomar, um cafezinho quente. Tem muitas pessoas hoje indo catar lixo para ver se arruma alguma coisa para comer, para tentar alimentar seus filhos, para tentar alimentar sua família. Tem muitas pessoas, tem muitas famílias destruídas financeiramente que procuram sair em porta para pedir um pão, para pedir R$1, R$2.
Tem muitas pessoas hoje destruídas espiritualmente que hoje não sabem onde estão perdidas no mundo. Ela não sabe onde se encontrar. E se você tentar ajudar ela, ela vai se sentir incomodada pela sua presença. Porque você vai passar uma paz e ela não sabe o que é isso. E é esse tipo de pessoa hoje que está destruída espiritualmente, que às vezes precisa de uma ajuda, né? Você vê muitas pessoas hoje destruídas, familiar, financeiramente, espiritualmente, mas não foi por questão de oportunidade, pode ter certeza. Deus deu cada um as oportunidades, porém nós não soubemos agarrarmos corretamente. No caso, essas pessoas não souberam aproveitar. Então, antes de você reclamar que sua vida poderia ser uma vida melhor, que você poderia estar num lugar maior, analisa a tua vida, analisa o que tu faz e analisa o que você poderia fazer para poder estar mais perto do seu propósito, para estar mais perto dessa vida que você tanto quer viver. Porque, cara, você temos um potencial de chegar na vida que nós desejamos ter. Não é coisa da nossa cabeça, não é loucura nós imaginarmos, pensarmos grande. Não, isso é muito ao contrário. A verdade é que a maioria das pessoas gostam de pensar pequeno, né? Mas aqueles que pensam muito grande, para a família, para os seus conhecidos que você convive, é algo impossível de acontecer. Mas se eu disser a você que não é, sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós imaginamos, nós temos a capacidade de fazer virar realidade. Só basta você querer. Isso é tanto para coisa boa, tanto para coisa ruim. Só basta você escolher a forma certa de fazer isso acontecer e começar a trabalhar para você mesmo. Então, se você quer ser um homem milionário, que nem eu, uma mulher de sucesso, um homem de sucesso, que quer viver uma vida abundante, financeiramente, espiritualmente, familiar. Ah, mas é impossível, cara, manter um equilíbrio desse. Não é. Não é fácil, mas não é impossível. Só basta você querer, cara. Minha gente, em pleno 2026, quem diz a vocês que só é possível ganhar dinheiro se tiver um diploma ou fazendo faculdade ou algum concurso, é a pura mentira. É o puro suco da mentira. Em pleno 2026, tem jovens mais novos que nós ganhando milhões pela internet, dos serviços, vendendo produto físico, né? Fazendo dropship, de várias formas. Hoje em dia, se você for procurar como fazer dinheiro pela internet, você vai achar um monte. Uma delas aqui é trabalhar pelo YouTube também, tá? Só que a intenção aqui de eu tô dizendo isso a vocês é para mostrar para vocês, cara, que se vocês estão parados numa situação simples que não era para vocês fazerem isso. Cara, se muita gente hoje tá num palco grande, né? Se muita gente hoje tá num palco que quando você olha dá aquela vontade de estar lá, naquele lugar. Se muita gente hoje estão vivendo o extraordinário na vida dela, é porque elas batalharam para chegar lá. Elas batalharam, e é por isso que a maioria das pessoas que verem pela internet, pela tela, o sucesso delas, acham que foi sorte, acham que foram escolhidos. Beleza, foram escolhidos, mas eles souberam aproveitar a oportunidade que Deus deu a eles. Então não é porque você está vendo na tela que as pessoas hoje estão rindo lá, estão lá na sua mansão, com seus carros esportivos, com a família feliz. Não foi assim, da noite pro dia que eles chegaram lá. Não. Cada um teve um processo. E esse processo foi um processo impactante que houve na vida deles. Eles teve que mudar a mentalidade, teve que amadurecer, teve que descartar certas pessoas, teve que descartar certos lugares, teve que descartar certos hábitos. Eles teve que se transformarem. Ah, mas não é fácil. Óbvio, não é. Mas se você não procurar mudar, a sua vida também não muda, poxa. Entende que se você tem a capacidade de descobrir que você tem muita coisa para melhorar, procura melhorar todos os dias, tanto no seu projeto, tanto em você mesmo, tanto sua vida espiritual com Deus, sabe? Sua intimidade com Ele. Quando você procura melhorar, você mostra para Deus vê seu esforço. Deus vê seu esforço. E Ele sabe que quando você procura melhorar, cara, é porque você está capacitado para chegar no lugar maior, no lugar que Ele quer que você esteja.
Porque eu garanto a vocês, eu não gosto de falar isso, porque, né, antes de chegar lá, né, eu sei que eu sou já. Eu sei que eu sou um jovem milionário. Eu sei que eu sou um homem que vou tomar conta de várias coisas. Mas para eu poder chegar nesse patamar, eu tenho muita coisa a melhorar. Tá entendendo? Ah, cara, tu tá se exibindo. Não, não é me exibindo. Eu só sei que eu tenho o meu objetivo, eu tenho o meu propósito. E quando eu sei, e quando eu descubro isso, eu vou procurar batalhar, viver nele todos os dias. Trabalhar no processo todos os dias. Porque eu sei que com a hora, Deus vai olhar pra você, vai olhar pra mim e vai falar: filho, você tá merecendo alguma coisa pelo seu esforço. E ele vai liberar, cara. Ele vai liberar a chave. Ele vai dar a chave a você na sua mão e vai abrir a porta. Compreende o que eu tô querendo dizer? Então, cara, para de olhar o palco do outro. Para de olhar o sucesso do outro. Procura focar no teu futuro. Procura focar na tua história. Tua história é grandiosa, irmão. Tem orgulho da história que tu tem. Tem orgulho de quem tu é. O problema é que você está deixando você se limitar por causa das vidas alheias. As pessoas estão vivendo um extraordinário, você acha que não tem a capacidade de viver, porque até agora você não construiu nada. Então, se a partir desse momento você não viu da sua vida e percebeu que não construiu nada, conversa com Deus e procura a orientação dele e manda ele orientar você no propósito dele. Meu irmão, faz isso todo dia e procura viver no teu propósito todos os dias. Claro, sem esquecer, né, obviamente, de quem você é, de quem você foi, de quem você vai ser. E nunca esqueça de agradecer a Deus. Porque tudo que você conquistar, do início ao fim, é pela glória dele, tá? Não pela sua. Nunca esqueça. É pela glória dele, porque ele permitiu, tá? E quando você entende isso, parceiro, acabou. Pode vir o mundo contra você. O mundo vai olhar pra você e vai falar o seguinte, quando você estiver começando o seu projeto. Vai olhar pra você, vai olhar aquela encarada assim de estranheza. Aquela encarada que vai, na mente dela, ela vai falar o quê? Ah, um doido. Ah, que besta. Meio bestalhado, mas é lesado. Ah, meio inocente esse menino, achando que vai viver algo assim. Mas é inocente esse menino que vai viver algo, que acha que vai conseguir dinheiro fácil assim. Só que eu vou dizer a você, cara, não responda. Independente se for seus pais, se não for, não responda. Ature calado. Você não precisa responder em palavras, mas você precisa sim responder com resultados. Sabe por quê? Recentemente, lá no meu Instagram, né, eu tenho um Instagram, quem não sabe, é @ogabrielhora, tá? @ogabrielhora, pode pesquisar lá, quem estiver interessado. Vou deixar aqui abaixo, tá? É o seguinte, nesse tempo, quando eu tava começando, eu tinha aquele post, tinha uns 300 e pouco posts, por aí, nessa faixa. E nenhum vídeo meu viralizava. E eu postava todo dia, constantemente, procurando sempre melhorar. E minha família, minha mãe, meus pais me chamavam de louco. Ah, mas todo dia a mesma coisa, O menino não faz outra coisa além disso. Não sai do quarto, parece que tá doente, não faz outra coisa. Só faz essa besteira, achando que vai ganhar alguma coisa com isso. O menino não faz outra coisa além disso. O menino vai endoidar fazendo isso. E sempre falando coisa. E eu tive que capturar tudo calado. Fingindo que nunca tinha escutado nada. Eu tive que capturar tudo calado. Às vezes meus próprios pais mesmo, né? Principalmente minha mãe, falava muito na cara. Falava na cara mesmo, pra doer. Né? Mas eu sei que era preocupação, não era por mal. Ou era preocupação de mãe mesmo. E ela chegava e falava: para, todo dia a mesma coisa, meu filho. Isso, uma vez ou outra, tá certo. Mas todo dia, isso endoida você, sua cabeça. No fim, eu tive que aturar isso. Até hoje eu aturo isso muitas vezes. E eu acho que ela não sabe, na verdade, né? Eu postei um vídeo meu. Nesse tempo eu tinha 100 e poucos seguidores nessa faixa aí. Eu postei outro vídeo, né? Reagindo a um vídeo, um vídeo, eu não lembro qual foi. Reagindo a um vídeo. Quem for lá vai ver o vídeo que tá viralizado, porque ele tá fixado lá. Cara, o vídeo que eu postei, tá? Eu não tinha nem noção, eu só postei. Meu irmão, eu só postei. Viralizou. Pá! Viralizou. Hoje, no momento agora, ele tá com 530 milhões de views. 64 milhões de curtidas, 1000 e poucos comentários, 15 mil compartilhamentos e
5.000 salvos. Cara, de 100 e pouco seguidor, eu ganhei 500 seguidores. Eu ganhei 400 seguidores em um vídeo só. Pra você ter a noção. É que nem eu digo a vocês, a constância leva o talento. Mas por que eu tive esse resultado? Porque eu parei de prestar atenção no sucesso das outras pessoas e comecei a focar no meu. Entendeu? Eu cansei de ver o sucesso, eu parei de ver as pessoas vencendo. Agora quem quer vencer sou eu. Quem quer vencer agora é eu. Porque eu não faço, não é só por mim, minha gente. Cara, quando você entende que você tem que vencer na vida, não é só por você, mas é pela sua família, pelas pessoas que você ama, é uma questão de você olhar na sua mente, analisar e falar o seguinte: se eu vencer, quantos vence? Se eu vencer, quantos vence? Agora eu faço essa pergunta pra você. Se tu vencer, quantas pessoas vão mudar de vida? Se tu vencer, quantas pessoas que tu ama vão ter uma vida melhor? Se tu vencer, meu irmão ou minha irmã, quantas pessoas que tu ama tu vai poder levar pra Disney? Se tu vencer, quantas pessoas que tu ama você vai poder compartilhar um apartamento, uma casa própria, uma mansão, você vai poder estar vivendo com eles um Natal feliz, um Natal sem dificuldade, um Natal sem pagar dívida, um Natal sem se preocupar com a água, com a energia, com a feira do mês. Se tu vencer, quantos vence? Coloca isso na tua cabeça, junta com o teu propósito, conecta os dois com o propósito de Deus e acabou. Acabou! Caramba, vive! Tu tem que viver todos os dias. Caraca, até arrepiei agora. Tu tem que viver o teu propósito todos os dias. Para de tentar fazer sua história, fazer sentido com a história do outro indivíduo, porque não vai. Entenda que você tem sua história e o outro indivíduo tem a dele. E cada um tem seu tempo para evoluir. Se você parar de pensar assim, começar a viver seu propósito todos os dias, você pode ter certeza que sua vida vai mudar assim, ó, do dia pra noite. Acabou. Tá? Então agora eu digo a vocês, de novo, se tu vencer, quanto vence? Coloca isso na tua cabeça, tá? Coloca isso na tua cabeça. Se fez sentido pra vocês, comenta aí, tá? Se fez sentido pra você, comenta aí. Segue a página. Até a próxima. Foi.